e pela sua disponibilidade e compartilhar conosco aqui um pouco da sua vivência, tá? Meu nome é Francisco Carvalho, eu estou superintendente de inovação, sustentabilidade, e o ISD está aí dentro, e agora também de responsabilidade social corporativa na Neoenergia. A Renata é nossa gerente corporativa de sustentabilidade, o tema ISD está com ela. E, assim, hoje a nossa intenção é falar um pouco sobre negócios, investimento social e ISD. Bárbara, eu acho que eu já posso começar a dar uma pincelada sobre o dia de hoje. Sim, Então, sendo bem rápido. Nossa intenção foi iniciar hoje a nossa primeira reunião do comitê do ano. A nossa intenção é termos pelo menos 4 reuniões. E resolvemos trazer, então, um tema muito relevante que julgamos que seria a bola da vez para iniciarmos esse ano de 2022. Então, resolvemos trazer um tema que trouxesse negócios, investimento social e ESG. E a questão que nós trazemos é, será que a agenda ESG é uma oportunidade para evoluir nos desafios socioambientais? No ano passado, nós falamos sobre a importância da função social das empresas, sobre a razão da existência das empresas na sociedade como fator de sua própria sustentabilidade. Ou seja, as empresas, diferente do que acontecia há algumas décadas, digamos assim, não é o seu patrimônio não é um patrimônio somente financeiro ou somente de resultados não financeiros, mas a própria sobrevivência da empresa hoje, ela depende da sua função social, do que ela entrega, dos produtos e serviços que ela entrega e tudo mais. Mas será que as empresas têm responsabilidade e têm a ganhar em dedicar atenção às questões que estruturam a sociedade e que reproduzem diariamente desigualdades que violam direitos e interferem na qualidade de vida de grande parte da população? Será que nós estamos num cenário de transformação social? Se sim, que cenário é esse? Como nós poderemos atuar corporativamente? Como nós poderemos nos integrar enquanto empresas para alcançar resultados de impacto ainda mais robustos? Eu acho que a pandemia, que não encerramos ainda, ela nos ensinou muita coisa. E ontem eu já conhecia a Patrícia pela Laura, tá, Patrícia? A Laura já havia me contado sobre você e tudo mais. E eu entrei para dar uma olhada assim no teu trabalho, no que você tem compartilhado. Cara, e eu assim, acho que fiquei mais feliz ainda pela escolha desse tema. Então, não vou me estender mais, mas só deixando aqui como lembrete, ao final, a Bárbara vai fazer alguns comentários e algumas sugestões a respeito dessa prática, dessa dinâmica de nós interagirmos para trazermos sempre os temas mais importantes para todos nós, tá? E desde já, Patrícia, eu espero que essa seja a primeira de sua vinda aqui, porque certamente, quando se fala de sociedade, de investimentos sociais privados, de impacto social de nossas ações, nós estamos falando de algo muito transformador, e eu tenho certeza que não ficaremos restritos a essa pauta, tá? Então, desde já, mais uma vez, meu agradecimento, e desde já, um convite futuro para você retornar aqui e nós podermos explorar um pouco mais o tema, tá bom? Excelente. Gente, uma ótima reunião para todos. Repasso para você, Bárbara. E muito obrigado. Imagina, eu só, na verdade, repasso aqui a fala para a Patrícia, reitero os agradecimentos à Patrícia e a todos os conectados, né? E peço que fiquem até o final, porque a gente tem algumas dinâmicas entre membros e alguns recadinhos finais, tá bom? Patrícia? Obrigada. Obrigada, Bárbara, Francisco, Bernardo. Eu que tenho que agradecer, porque a nossa missão é disseminar esse conhecimento que a gente produz, porque publicação e pesquisa que vai para a gaveta não tem muita utilidade, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar a compartilhar a minha tela, para a gente já ir direto ao ponto, e iniciar aqui um conteúdo que eu preparei para a gente poder conversar. Vocês estão enxergando? Sim.
Sim. Eu parei de ver vocês, então, por favor, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, pode ficar à vontade e sinalizar aí no meio do caminho, tá bom? Ok. Bem, antes de mais nada, eu queria me apresentar, né? Eu sou diretora de Gestão e Investimento Social na Comunitas, estou aqui há 8 anos, mas eu tenho um background de empresa, a minha vida toda eu trabalhei no setor de telecom, setor financeiro, setor de auditoria e consultoria, sempre na área de responsabilidade corporativa. Minha formação é comunicação, mas, digamos aí, logo no início da carreira eu já fiz uma transição, porque na época a gente chamava de relações com a comunidade, então isso faz mais de 20 anos, e cresci nas áreas de responsabilidade corporativa e sustentabilidade de empresas como o PwC, BCP, que depois veio a virar Claro, né? Então, a minha experiência, ela também está muito calcada com o olhar corporativo. Acho que foi por isso que eu vim para a Comunitas, a primeira experiência que eu tenho no terceiro setor, porque a nossa pesquisa ela é totalmente focada no investimento social feito por empresas, seus institutos e fundações. Então, aí, cumprindo a agenda que vocês me pediram, eu vou trazer um pouco do que a gente enxerga do investimento social hoje e como é que ele está dialogando com a agenda ESG. Bom, a Comunitas, para quem não conhece, ela é uma organização especializada em modelar parcerias sustentáveis entre os setores, público e privado, para gerar o maior impacto do investimento social. A gente tem essa pesquisa, né, que é o BISC, que é o Benchmarking do Investimento Social Corporativo, mas um dos nossos principais programas é um programa de apoio à administração pública municipal e estadual. Nós fomos criados pela doutora Ruth Cardoso, então carrega no nosso DNA muito da participação, da atuação coletiva e compartilhada entre os setores para a resolução de problemas que são problemas muito grandes para serem resolvidos individualmente. Então, é trazer e aportar o melhor da sociedade civil, do setor privado e do setor público para resolver essas questões aí, como o Francisco falou, que só se alargaram, né, na pandemia. Bem, o BISC, gente, ele é voltado a ser uma pesquisa que aprofunda quais são os padrões existentes no investimento social corporativo. Quando a gente foi criado, eu trago essa linha do tempo sem precisar entrar em detalhes dela, mas a gente foi criado em 2008, bebendo numa fonte norte-americana, né, internacional, para trazer um intercâmbio metodológico que pudesse aprimorar os dados e comparar o que existia no país, o que vinha sendo feito, e como se isso comparava internacionalmente. E aí, o que a gente tem? 2 blocos na pesquisa. O primeiro bloco, ele é totalmente voltado para indicadores mais quantitativos e referenciais que permitem a gente disponibilizar o benchmark. E o segundo bloco, a gente aprofunda em temáticas mais qualitativas. E assim, a cada ano, a gente mergulha numa temática de relevância. Então, a gente já tratou com o BNDES de projetos de desenvolvimento territorial, a gente já teve parcerias para falar do voluntariado muito forte, né, na década passada. A gente já falou, por exemplo, no ano seguinte das ODS terem sido criadas, a gente trouxe o debate para qual era essa interlocução entre o investimento social e como é que ele estava se integrando à Agenda 2030. Hoje isso parece bem óbvio, mas na época não era tanto, né? Então a gente ajuda... Oi. Desculpa interromper. Você pode clicar no ocultar, que eu acho que a gente está vendo. Não sei se você está te atrapalhando também. Eu achei que estava aparecendo só para mim, desculpem. Imagina, Obrigada por avisar. Então, é justamente aqui, né, que eu estava dizendo, na parte de baixo, que tem essa relação do PNUD, Pacto Global Tratando de ODS, a gente acompanhou todo o movimento de alinhamento ao negócio do investimento social, porque quando o BISC foi criado, podia ser, né, até um pouco antes, uma heresia. Naquele momento, muitos institutos e fundações estavam sendo criados justamente para apartar do negócio, né, para dizer, olha, eu faço o meu negócio e aqui eu coloco dinheiro para fazer o bem, né, e hoje esse movimento é justamente de como é que você faz o seu negócio gerando valor social. E por aí vai. E aí a gente tem uma das parceiras nossas, que eu vou mostrar na sequência, uma organização espanhola, que é a Fundação Ceres, que faz parte de um grupo de várias organizações que a gente participa. Bem, então o que a Rede BISC é, né? A Rede BISC são essas empresas que se dispõem a responder à nossa pesquisa e a gente existe graças a elas. Então, queria agradecer aqui a Neoenergia. Eu não estou vendo, não sei se tem alguém da Telefônica, talvez do Santander, pelo espaço, e de todas as outras que nos cedem as suas informações para que a gente consiga gerar o valor que ela é
para ser um farol de mercado, para ser um farol de referências para a sociedade civil e para todo o movimento do investimento social. A gente interage muito com a academia também, temos um conselho consultivo formado por professores acadêmicos, e a gente tem esse universo de 324 empresas e 17 institutos e fundações empresariais. Então, somos a única pesquisa anual voltada 100% para o investimento social corporativo. Globalmente, a gente tem, então, esse grupo de, além de nós, mais 17 organizações, né? A gente está em 23 países, então, na Espanha, como eu comentei, tem a Fundação Ceres, que alguns de vocês, inclusive, as sedes, provavelmente ou possivelmente sejam associadas a eles, e a gente trabalha em encontrar parâmetros comuns, que não é uma tarefa fácil globalmente, mas para conseguir gerar pesquisas que sejam comparáveis e sejam globais. Então, a gente tem representantes de 23 países na pesquisa que a gente contribui com a amostra brasileira todos os anos. E aí, entrando na nossa temática, né, mais diretamente, aqui está um pouco do que eu selecionei, acho que não se limitando a isso, mas o papel do investimento social, né? Então, a gente tem um poder grande de fortalecer a sociedade civil. A gente viu quanto que isso foi importante durante a pandemia, quanto que a sociedade civil foi potente, quanto que o setor privado foi rápido a responder naquele início, quando a gente viu aí as dificuldades e a carência da saúde pública, por exemplo, naquele momento para responder às demandas. A gente pode ter o lado da advocacy, de incidência na legislação, não é tão comum, a gente vê isso acontecendo. O BISC mostra que uma categoria ainda não muito adotada, mas a gente tem cases muito interessantes, como, por exemplo, Fundação Lema incidindo na Base Nacional Curricular, né, da educação, o IDES promovendo os fundos patrimoniais, fazendo advocacy e conseguindo aprovar a legislação. Então, existe também essa questão. A gente tem muito lado de vocês, né, que estão aqui representando as áreas de sustentabilidade, de como que a gente consegue aproximar o que a gente faz da Agenda 2030, a promoção ao desenvolvimento sustentável. A gente também pode ter um papel de ajudar a inovar socialmente, né? A Comunitas, por exemplo, o que a gente faz é pegar o dinheiro do setor privado e levar a inovação para a área pública, que é uma área amarrada para a inovação, às vezes até punida por inovar, né? Porque tem toda a questão da universalização. Então, para você universalizar uma política, como é que você testa aquilo num ambiente seguro e menor, para depois conseguir transformar e formular realmente uma política pública em cima daquilo. Então, a gente tem bons resultados, por exemplo, de redução da violência e melhores indicadores de segurança em municípios, redução da mortalidade infantil. Tudo isso é tecnologia social que a gente ajudou a desenvolver com o setor privado e levar para a área pública, né? Esse é um exemplo de inovação social, mas a gente tem inúmeras, eu acho que no Brasil a gente tem muitas tecnologias sociais já desenvolvidas e em desenvolvimento. E também a gente cada vez mais vem sentindo pela Rede BISC um alinhamento, um apoio às políticas públicas, porque é a maneira que a gente encontra aí de gerar impacto. Como é que a gente consegue fazer a nossa ação, ela alcançar resultados maiores e ser mais significativo. Para, no final das contas, gerar valor e impacto social, né? Que é o que a gente busca. Como é que a gente consegue fazer isso de forma alinhada ao negócio? Aqui esse slide traz o nosso resgate histórico da evolução do investimento social da rede, né, desde que a pesquisa existe. Como vocês podem ver, o último ano, e não é tão surpreendente por conta da pandemia, a gente teve um volume de investimentos completamente fora da curva, né, então foi um outlier. A gente ampliou entre 2019 para 2020 em 95% o investimento e bateu a casa dos 5 bilhões, tá? Agora, 47% desse valor foi investimento extra direcionado para as questões da pandemia. E a gente vê que essa capacidade de ampliação do orçamento, ela vem muito mais das empresas do que dos institutos. Os institutos, eles têm um orçamento mais estável, o que é bom, porque em momentos de crise o instituto consegue segurar muitas vezes a queda que a empresa tem, mas em momentos de necessidade de aportes extras, quem consegue fazer são as empresas. E aí, um dos nossos principais indicadores é o percentual do investimento social em relação ao lucro bruto. Esse é um indicador internacional que olha para uma estratégia mesmo orçamentária, de você dar visibilidade de quanto que você está investindo, e a gente com isso consegue comparar com os parâmetros norte-americanos, que é o que está nessa linha. O CCP é o nosso parceiro
nos Estados Unidos, né? E a gente teve aí já, como vocês podem ver, a trajetória brasileira bem emocionante, né? A gente fica nessa montanha-russa de altos e baixos, enquanto os norte-americanos eles conseguem ter menos oscilação. A gente atribui muito isso à questão dos cenários socioeconômicos, então a gente realmente sofre bastante nas quedas e problemas aí de crises econômicas, como a gente vem vivenciando de maneira alternada nos últimos anos. Ano passado foi o índice, o ano passado que eu me refiro no gráfico, em 2019, foi o menor índice de percentual que a gente teve, né? A gente caiu para 53%, e boa parte dessa mediana foi puxada pela queda da indústria, que foi maior do que a queda de serviços. Mas em 2020 a gente consegue retomar aos parâmetros internacionais, muito puxado também por esse volume de investimento extra feito pela pandemia, tá? Então, a gente tem como referência. Bom, o que o BISC olha? A gente olha os investimentos voluntários feitos pelas empresas e dentro disso a gente consegue distribuir nas temáticas, né? Dentro dos investimentos voluntários a gente considera os incentivos fiscais, né? Que tem alguma polêmica aí, porque as pessoas falam, mas incentivo fiscal vem de dinheiro público. Sim, é um direcionamento de dinheiro público, mas que a empresa precisa ser voluntariamente precisa direcionar, né? E aí a gente tem como que isso se comportou no ano passado, né? Então, realmente, saúde foi o grande... cresceu demais, a gente comparar 2019 com 2020, saúde saiu de 4%, né, para 45%, né? E educação caiu para 24%. E cultura também. Então, educação, em toda a nossa série histórica, sempre foi o top do ranking do investimento social, principalmente nos institutos. Quando a gente olha para o setor de indústria, isso é muito mais diversificado, essa pizza, né, de distribuição por temáticas, mas no setor de serviços e nos institutos empresariais, educação é o carro-chefe, sempre foi. Saúde, nesse último ano, aumentou em 22 vezes o volume de investimento. Isso significa que todos esses investimentos extras que entraram, eles foram canalizados para a saúde, não necessariamente tirou investimento de educação, né? A educação se manteve no mesmo patamar, mas o bolo, como foi maior, a maior parte foi para a saúde, então ele ganhou aí na priorização. E aqui está um referencial de participação de incentivos fiscais, que eu não sei como é que vocês tratam nas suas empresas, mas na rede BISC, ele sempre se manteve aí em torno de 1/4 do investimento total, né? Ele varia entre 20% e 25% historicamente, no último ano caiu para 11% por conta do volume de investimento que aumentou. Em termos de valores, eles caíram um pouquinho, mas não muito. Principalmente na cultura caiu, porque também foram as ações mais impactadas na pandemia, mas em educação conseguiu se manter no mesmo patamar dos fundos de educação. E fechando esse bloco do que o BISC traz, né, do ano passado para a gente falar um pouco mais de ESG, a gente tem algumas reflexões que foram promovidas a partir da nossa pesquisa de 2021. A gente realmente notou uma ampliação do alinhamento do investimento social às políticas públicas. A gente viu as empresas se unindo para construir hospitais públicos, para construir fábricas, para olhar para a questão de compra de respiradores, para promover uma série de ações. Muito disso via sociedade civil, então a gente notou um fortalecimento da sociedade civil como executora das iniciativas sociais e empresariais. O número de organizações sociais apoiadas pela Rede BISC no ano passado ele triplicou, assim como o volume de investimento mais do que triplicou. Então a gente viu, e pelas respostas que a gente recebeu, a gente viu que as empresas não estão parcerizando diretamente com governos, mas elas estão se alinhando cada vez mais às políticas públicas. E o canal que elas têm usado para fazer isso é a sociedade civil. A gente viu a priorização de públicos que a gente sempre foram vulneráveis, são reconhecidamente vulneráveis, mas que eles nunca tinham aparecido com tanto destaque na pesquisa, como mulheres negras, trabalhadores informais, pequenos empreendedores e pessoas em situação de risco que foram ainda mais afetadas pela pandemia, né? As mulheres negras, por exemplo, foram 46% da rede declarou ter feito ações para elas, sendo que foi a primeira vez que a gente viu esse recorte sobreposto de gênero e raça, né? Normalmente a gente vê elas estavam agrupadas num grupo de mulheres, digamos assim.
E a gente tem um posicionamento do papel estratégico do investimento social, luz do ESG, de todo o movimento que se intensificou, que já vinha acontecendo e se intensificou com a pandemia. E, claro, com o ESG não dá para agora ver o investimento social dissociado do negócio. Ele se fortalece a cada ano, tá? Depois a gente pode também... Bárbara, você fica à vontade para compartilhar essa apresentação, né? Ela tem os dados, o link para os dados da nossa pesquisa, que vocês podem acessar e ver mais informações. A Comunitas, como eu falei, ela promove a interlocução entre o setor público e o privado. Então, a gente tem, no último encontro nosso, que foi híbrido, né? A gente conseguiu ter 45 pessoas no presencial, todas testadas para Covid em outubro do ano passado. A gente trouxe o Jeffrey Sachs, que é uma referência em sustentabilidade global. Ele falou muito do papel do Brasil nesse cenário, né? E o que a gente está deixando para trás, como é que a gente precisa avançar. E a gente teve diversas rodas, uma delas aí representada na foto, que é o nosso papel de unir o olhar público e privado. A gente trouxe uma prefeita apoiada pela rede, né, pela Comunitas, que é a prefeita de Caruaru, o presidente do BNDES, Gustavo, representando a área pública, eles dois, e do lado privado, as lideranças da Natura, da Neoenergia e do Brookfield, né, aqui. Então, a gente conseguiu gerar debate de o que a gente precisa olhar e como é importante essa colaboração e esse trabalho em rede para solucionar os problemas do Brasil. Pessoal, aqui, eu não sei quem conhece o modelo Iceberg para analisar questões complexas. Esse é um exercício que a gente fez internamente para situar onde o BISC se coloca no contexto ESG de uma maneira mais ampla, né? Então, se você olha para a camada mais superficial do iceberg, você vai ver as situações reais que vão impactar no valor social, ambiental, econômico que seja, gerado pelas empresas e percebido pela sociedade. Então, é aqui que as empresas têm a experiência de serem notadas nas suas estratégias ESG, né? Ou elas podem ser valorizadas por isso, né? Na pandemia, muitas passaram a divulgar mais o que estavam fazendo, e isso foi muito valorizado pela sociedade, ou aqui elas podem também ter a sua imagem, né, denegrida e a receber uma punição pela sociedade se elas estiverem conduzindo ações que não necessariamente sejam de geração de valor social pelo julgamento da sociedade. Embaixo disso a gente tem os padrões, né? Então a gente tem indicadores, guias, conceituações, que é onde o BISC se situa. A gente há 15 anos, um formulador de parâmetros do que é investimento social corporativo no país, e a gente tem a comparação disso internacional. Pessoal, não é fácil. Vocês que estão na área de sustentabilidade devem ser os responsáveis por fazer relatório. O que a gente pega de relatório, que ele é muito forte no GRI, ele consegue detalhar tudo que é feito lá, mas quando a gente vai buscar informações específicas do investimento social, às vezes nem o número vem só um relato do que a empresa faz e o que os parceiros delas são, o que as organizações atuam, não vem detalhamento do que a empresa, quais são os indicadores da empresa, né, como é que isso é investido, mas eu acho que a gente vem evoluindo bastante nessa relação. Na parte de estrutura, a gente tem a legislação, a regulamentação, que é o que ajuda a empurrar os padrões, né? Então, na área ambiental e de governança, a gente viu muito avanço, né? Por isso, pela legislação e pelas regulamentações que foram criadas. E a área social, ela é muito mais pulverizada, né? Ela está em muitas coisas. Aqui a gente vem buscando, desde que a gente fez esse desenho no ano passado, a gente falou, bom, como é que a gente pode avançar? Nosso objetivo é conseguir incidir mais nessa camada de baixo, que é a estrutura, a regulamentação, e desde então a gente vem trocando com a CVM como é que a gente pode contribuir para, mesmo que não seja ainda uma norma obrigatória a ser respondida, como é que a gente consegue avançar no entendimento do que os investidores precisam olhar para o que é investimento social corporativo feito com qualidade, tá? E na camada mais profunda, os modelos mentais. Então, a gente não tem mais espaço para o que era o chip, né, de antigamente. Então, a gente vê uma transição de que a empresa, o papel é gerar lucro, para essa nova geração que já vem com um chip novo, de que, e são eles que são os investidores, os consumidores, os colaboradores das empresas, né, de que ela precisa realmente gerar valor social e ambiental. Então, não importa que nome que a gente dê para o ESG, ele pode mudar, a moda pode mudar, mas os modelos mentais, que é o que movem todo esse iceberg, né, eu acho que isso vem se fortalecendo, né, então eu vejo como um movimento bastante
sólido, né, e robusto. No Pilar S, pessoal, acho que está dando 20 minutos agora, né? Pelo meu controle aqui, Bárbara. Pode seguir, fique Eu tranquilo. vou dar uma corridinha, vou tentar terminar nos próximos 5 minutos. A gente tem no S um grupo muito grande, né? Aí agora entrando mais especificamente no S, que é o que a gente olha dentro do BISC, né? A gente olha a atuação social das empresas. E a gente está justamente aqui nesse social externo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas que são as comunidades, né? É o quanto que está se investindo da porta para fora, né? A diversidade, os direitos humanos, o que a empresa consegue fazer nesse aspecto. E tem todo o lado também interno, né? Que é da relação da empresa com seus profissionais, como é que ela olha para a questão da diversidade e inclusão, como é que está a saúde e segurança, relações trabalhistas, cadeia de fornecedores, desenvolvimento. Então, tudo isso acaba gerando os insumos que vão compor o que a empresa gera de valor social no todo, né? Então, tem essa divisão do interno e do externo. E a gente vem tendo uma discussão internacionalmente sobre como a gente consegue dar métricas e parâmetros para isso, né? Então, a gente há muito tempo fala de estratégias compartilhadas, de geração de valor compartilhado, né? Que é onde você consegue, ao mesmo tempo que você cria valor social, você cria valor comercial, você cria valor de negócio, né? E eu acho que é isso que o ESG, nessa intersecção, que o ESG mais pode atuar e mais pode crescer, né? Então, a gente tem lacunas. No investimento social, a gente vê aqui, nesses círculos do lado direito, é como se fosse uma cebola, né? A gente tem múltiplas camadas. Então, a gente tem desde doação de dinheiro, a empresa que pode doar produtos e pro bono, serviços que sejam feitos sem a cobrança dos honorários, né? Esses 3 blocos aqui, a gente consegue pegar no BISC, tá? Dados, a gente não tem ainda no Brasil uma cultura de data for good, né, de filantropia de dados, como é muito forte em alguns países, como nos Estados Unidos, mas a gente vê muito espaço para crescer, ainda mais com toda a digitalização que a gente vem passando e que foi acelerada pela pandemia. Agora, existem outras coisas que podem ser feitas, como algumas empresas desenvolvem produtos que são feitos exclusivamente para doar. A gente tem um case da Danone, famoso na Índia, pelos complementos alimentares que eles desenvolveram para combate à nutrição, que não eram produtos feitos para serem vendidos, eram produtos feitos para aquela finalidade, né? E ainda você consegue também envolver outras partes do negócio, a sua cadeia de fornecedores, olhando para questões que você consegue gerar valor social. Então, eu acho que o grande pulo do gato do ESG é conseguir enxergar a empresa como um todo e ter estratégias que sejam efetivamente compartilhadas, porque ESG é isso, né? Você não olhar por bloquinho, é você conseguir integrar, ter uma governança capaz de fazer ações serem integradas. E essas são as principais lacunas que a gente vê hoje. Assim, a gente tentou trazer uma métrica para o Brasil no ano passado, ainda a gente não sentiu a rede madura o suficiente, que se chama Valor Social Total. É uma métrica que ela está no último relatório do World Economic Forum, que foi desenvolvida, ela é referendada pelo World Economic Forum, mas foi desenvolvida pelo CCP, que é nosso parceiro norte-americano, e nessa métrica eles olham de como você consegue gerar, demonstrar o que você gera de valor social. Porque muitas vezes tem questões que as pessoas não estão contabilizando. Se a gente for olhar o investimento social tradicional, não contabiliza. Mas na época da pandemia, por exemplo, a 3M tem um case de que ela voltou toda a sua produção para a N95, porque era um EPI de extrema necessidade naquele momento, e ela poderia ter cobrado o valor que ela quisesse, mas ela tabelou o custo para impedir que tivesse um ágio de venda oportunista ali, e fez uma fiscalização com a sua cadeia de fornecedores, de distribuidores, para que eles não aumentassem o valor. Então, você pode dizer, né, e por essa metodologia do CCP é feito isso, de que a diferença entre o valor que ela poderia ter cobrado e o valor que ela cobrou foi o que ela deixou de ganhar, de lucrar, por uma consciência de gerar valor social, porque ela não queria só aproveitar aquele momento e jogar o custo lá no teto, porque isso geraria uma barreira de acesso a um produto de extrema necessidade. Então, é só um exemplo, tá, pessoal?
mas, assim, tem muitas possibilidades dentro do valor social total, que está dentro do mensuração do capitalismo de stakeholders do World Economic Forum. E aqui, assim, já caminhando para o final, eu acho que a gente tem uma relevância crescente de indicadores não financeiros de ESG, acho que vocês, como pessoas de sustentabilidade, vocês devem estar sentindo isso na pele, né? Então, essa pesquisa aqui da Deloitte, ela mostra que o que o ESG era há 5 anos em grau de importância, já foi superado hoje, para daqui a 5 anos ela está quase que atingindo a escala total, né? A gente vê que as métricas de ESG, elas no social, elas ainda não são tão parrudas quanto no ambiental e na governança, e trocando com o nosso interlocutor da CVM, ele falou, olha, realmente, a cobrança maior, inclusive dos mercados internacionais, é meio ambiente, como é que você consegue olhar para isso e a governança sendo aí um guardião desses processos, né? Então, a gente tem referências, por exemplo, da Bloomberg, que é esses dados da esquerda, que é 2 vezes mais métricas para o E e para o G do que a gente tem para o S. E, da mesma maneira, também algumas pesquisas que mostram essa lacuna, que são pesquisas nacionais. Dentro dos indicadores de ESG, o investimento social ele é bem valorizado e está em 4º como os dos mais divulgados pelas empresas, segundo essa pesquisa da Deloitte, né? E existe esse desafio de você conseguir garantir processos consistentes de apuração e confiabilidade dos indicadores. Então, o mercado cada vez mais está exigindo que você seja transparente e que você demonstre as suas informações. Investimento social ainda não chegou no patamar, por exemplo, de muitas ações ambientais. Então, o que é a nossa missão aqui na Communities? É conseguir usar todo esse nosso conhecimento acumulado nos últimos 15 anos para ajudar a dar parâmetros, né? A dizer, ter referências, você demonstrar o que você está fazendo com questões concretas, por conta do crescimento desses indicadores não financeiros. E, por fim, pessoal, acho que é dizer assim, a mensagem que fica eu trouxe esse último slide porque foi evento dessa semana, né? Muitos de vocês devem ter visto o evento que aconteceu no Teatro Santander, na segunda-feira, e que repercutiu bastante as 2 matérias maiores que tiveram na Folha de São Paulo e no Valor, o BIS que foi usado como referência, né, dos valores de investimento. Mas é isso, assim, você vê um presidente do Santander sentado ao lado do presidente do Bradesco e sentir, né, eu que estou na área há muito tempo, sentir que o investimento social realmente galgou aí alguns degraus da visibilidade que existia, se eu for olhar para quando eu comecei nesse setor, e há pouco tempo atrás era muito menor, tá? Então, deixando aqui os meus contatos, eu vou parar de compartilhar a tela, porque esse material vai para vocês. E aí a gente tem um espaço aí para trocar. Desculpem que eu passei um pouquinho do tempo, mas tentei resumir ao máximo, tem muito mais coisa para falar. Assim, no último ano a gente também teve um bloco de ESG dentro da pesquisa da Rede BIS, então a gente vê, por exemplo, que 73% da rede já está olhando de maneira mais estratégica e inserida dentro do negócio ESG. Muitas delas, inclusive, já colocaram como parte da remuneração variável dos executivos. Então, tem pano para outros debates, se vocês sentirem necessidade, tá? Obrigada, viu, pessoal? Abri aqui para troca. Muito obrigada, Patrícia. Queria agora aqui passar para o Francisco e deixar aberto também que esse é um momento em que a gente gostaria de ouvi-los como membros do comitê, representantes das empresas, também sócias da Câmara. Qual é a visão de vocês, né? Quais os cases também, se vocês possuem dúvidas, acréscimos. Francisco, se quiser complementar também. Patrícia, muito obrigado. E você deixa de fato a porta aberta para a gente voltar a discutir esse último tema que você comentou de termos fatores ESG atribuídos à remuneração variável. Isso assim, nos deixa uma margem, pano para manga incrível para trabalharmos, né? Mas, assim, posso fazer um comentário e 2 perguntas? Claro, por favor. Eu achei muito legal esse seu exemplo da 3M com as máscaras, porque um dos pontos que eu observei muito claramente nessa fase de pandemia, que nós estamos ainda, foi o como a sociedade está começando a perceber e não tolerar mais o oportunismo de determinadas empresas frente a alguns produtos e serviços, né? Isso é a função social, de fato, né?
existe, você entrega um produto e um serviço que tem uma importância relevante para a sociedade, e no momento em que, historicamente, a gente via empresas se aproveitarem de ocasiões ou circunstâncias, a gente vê que a sociedade hoje ela já está mais bem informada para perceber isso e começa a não tolerar mais, né? Isso com relação, eu vejo aqui, nós temos um pool de empresas enorme aqui entre os membros da Câmara, e nós entregamos produtos e serviços de grande relevância para o bem-estar da sociedade, e, cara, é a transformação que a gente está vivendo de fato, né? As perguntas, Patrícia, uma delas é o seguinte: eu estava vendo aquele seu slide mostrando o redirecionamento nesse momento de pandemia para a educação. A gente sofreu em educação, reduzimos pela metade, mais ou menos, em cultura também, mas você acha que daqui para frente a gente vai ter uma reconfiguração na orientação dos investimentos para educação, saúde agora vai passar a ter esse peso que a gente percebeu? Lógico que ele vai dar uma equalizada, mas será que ele vai subir em relevância fortemente, como a gente percebeu? E só na sequência, para te deixar depois à vontade para responder, é bem próximo, tá? Quais seriam os principais desafios que nós teríamos para a RSC agora, nesse novo mundo que a gente observa se construir? Porque eu estou falando, a gente comentou várias vezes aqui acerca de pandemia e tudo, mas a gente está vendo uma série de outras situações, como guerra e outras que eu prefiro nem comentar, aqui entrando pelo campo mais político, que o mundo está dando uma reorganizada enfim, como é que você enxerga esses desafios futuros que teremos pela frente? Eu vou começar pela mais fácil, né? Que é pela primeira. Olha, a tendência é a gente voltar a ter a educação passando à frente em termos de prioridade, né? Eu acho que saúde talvez ganhe alguns pontos em relação às pesquisas anteriores à pandemia, mas eu acho que hoje o grande, tudo que a pandemia deixou, né, de déficit de aprendizado e de problemas realmente muito críticos, né, de atrasos, a gente voltou anos nos indicadores. Então, a gente está com uma situação, ainda mais que a gente já vinha com comparação dos nossos indicadores nacionais com os internacionais, a gente já estava ficando para trás. Na pandemia, acho que ficamos ainda mais, né? Foi um dos países que mais demorou a voltar às aulas nas escolas. A gente sabe que o setor público fez muito, se esforçou muito, mas também não conseguiu dar conta de digitalizar o ensino de maneira tão universal, né? Então, o período de aulas das crianças e dos jovens, ele reduziu bastante. Então, eu acho que hoje uma grande prioridade realmente é a gente conseguir rearrumar a casa, né, e resgatar e conseguir superar o que a gente já tinha de perda. Então, isso é um ponto bem importante. Além de outros indicadores sociais, né? Olha, para dar uma ideia, o ODS que foi mais trabalhado e recebeu investimento da nossa rede do ano passado foi o ODS 8, que é o voltado para a geração de emprego e renda, porque a população empobreceu, as pessoas perderam as suas fontes de renda, e hoje a gente vê uma dicotomia, ao mesmo tempo que a gente tem falta de mão de obra nas empresas, e vocês devem sofrer disso, de mão de obra qualificada, a gente tem um monte de gente que, quem já estava para trás, ficou mais para trás ainda, né? Claro que teve uma explosão, a gente viu aí as comunidades periféricas, favelas, né? A gente, recentemente, agora na Semana Santa, teve aqui em São Paulo a Expo Favela, do tanto que tem de startups novas, como que a comunidade está se organizando e conseguiu sair daquele território da favela para prestar serviços e produtos para quem está no asfalto, né, como eles chamam, para quem está do lado de fora. Então, isso também é uma maneira de você quebrar barreiras, mas ainda assim o estrago foi muito maior do que, né, os possíveis benefícios de expansão de mercado para essa comunidade. Então, eu acho que a tendência é a gente ter aí um rearranjo. É exatamente isso que a gente vai descobrir depois da pesquisa desse ano. A gente vem conversando com a rede, mas saúde deve voltar a cair, né? Não sei se é os patamares pré-pandemia, tá? Agora, o ano está muito esquisito, né, gente? Vamos combinar que cada hora é uma coisa, não está fácil para ninguém. O que eu acho que são desafios muito importantes, assim, e tem a ver com o início da minha fala.
os problemas são muito grandes para a gente resolver de maneira isolada, né? E aí entra o papel da sociedade civil, da iniciativa privada, de conseguir trabalhar em rede. Quais são os grandes legados que a gente quer deixar, onde que a gente quer trabalhar, e a nossa capacidade de realização, ele é diretamente proporcional à nossa capacidade de se organizar em rede e de ter uma governança para isso. Se a gente vê o que aconteceu em Medellín, né, deles conseguirem sair da capital mundial das drogas para a capital mundial da inovação, né, e a gente já fez imersões em Medellín, já levamos lideranças públicas para Medellín. Quando é que o jogo virou lá? Quando a sociedade civil e os empresários falaram, olha, governo, a gente precisa trabalhar junto e a gente que vai dar conta de fazer o que a gente precisa do planejamento de longo prazo. Porque por mais que se fale da cultura de longo prazo, né, do longo prazismo, na prática, o que a gente vê é um curto prazismo, né? Então, assim, as empresas e os conselhos têm um papel de trazer o longo prazo, muito mais nas empresas do que nos governos, né? Porque os governos estão lá, a cada 4 anos muda, e aí isso é muito prejudicial, né? Então, acho que é conseguir puxar para um olhar de longo prazo, de objetivos comuns, né, que gerem benefícios coletivos e públicos, e a capacidade de trabalho em rede. Eu não tenho dúvida que quanto mais a gente conseguir colaborar e complementar as nossas possibilidades. Então, aqui vocês têm um grupo incrível de empresas de diferentes áreas que podem ter capacidades de complementação, né? Ontem foi o nosso grupo de debate no BISC. Quem trouxe o exemplo foi a Vale. O que a Vale fez? Sentou com a Microsoft, que é uma empresa da sua cadeia de fornecedores. Eles não olharam para problemas, eles olharam para habilidades. O que a gente sabe fazer? Quais são as nossas competências? Aonde que elas se cruzam? E, a partir disso, eles foram desenvolver produtos e serviços sociais com o que eles têm, com o que eles tinham de capital, né? Então, isso é uma provocação que eu deixo, que eu acho que é uma boa maneira de se começar, e conseguir realmente ditar o que a gente precisa, porque... e hoje, Medellín, a gente já teve lá interação com mais de um prefeito, a gente já falou com o ex-prefeito, o prefeito atual é de oposição ao anterior, mas não importa o prefeito que entre, de que ideologia tenha, existe um projeto de sociedade maior que um projeto de interesse de um governo ou de outro, é um projeto de Estado, né? Então eu acredito muito nisso. Pode ser meio utópico, mas assim, não é fácil. Mas problemas complexos não vão ser resolvidos com soluções simples, né? Sim, e independente da rotatividade dos governos, nós, empresas, permanecemos, né, Patrícia? Há uma rede constituída, ela permanece, né? Sem dúvida. Verdade. Somos a maior interessada para que a sociedade prospere, né? Que Exatamente. não tem empresa bem-sucedida em sociedade falida. Bárbara, será que o Bernardo está aí? Sim, o Bernardo retornou. Olá, Bernardo. Olá, eu queria pedir desculpa, minha internet caiu aqui, Patrícia, eu estava com a TI tentando voltar aqui com esse negócio de VPN, mas já estou de volta. Imagina. Queríamos, né, verificar se tem alguém que gostaria de fazer alguma contribuição, alguma dúvida voltada para a Patrícia. Eu vi no chat que a Carla trouxe uma pergunta. Ela não não estava vendo. Olá, Patrícia, obrigada. Muito boa a apresentação, excelente. Saber que, puxa, que temos estudos assim, tão bem feitos como vocês fazem, né? Eu fiquei curiosa, gostei bastante também do exemplo que você deu sobre a questão das máscaras, né? Dos custos, que a empresa manteve o custo e teve o cuidado de auditar, de acompanhar se não estava tendo um excesso no mercado. Eu gostaria de saber se já temos empresas no Brasil aplicando políticas similares de preço justo, né, para consumidor final de baixa renda, e se não ainda, qual a sua visão sobre esse tema? Que isso traz a questão do impacto social, né, como que a gente... sim. Olha, dentro da nossa rede, eu vejo muita coisa sendo feita pela Gerdau na parte de habitação, né, eles estão trabalhando, porque assim, eles se reúnem e eles estão trabalhando em rede, que aí entra a lógica de você complementar com o que você tem na cadeia de fornecedores, mas assim, é um exemplo, né, certamente tem outras olhando para isso, mas assim, não é uma tarefa fácil você conseguir mostrar para a empresa essa equação, como é que ela funciona. E por isso que a gente queria trazer para o Brasil uma métrica de você conseguir demonstrar o que você está gerando de valor social. Quando eles conseguiram fazer isso nos Estados Unidos, eles identificaram que 1/3
de todo o valor social da empresa não estava sendo apurado, né? Porque o investimento social ele já era apurado e já é há muito tempo, mas esse valor social total ele deu 1/3 do investimento que era feito para a comunidade, né? E assim, não são muitas empresas que resolveram entrar nessa metodologia e puxar fila, porque não é uma metodologia simples, né? A gente tem uma árvore de decisões para olhar, mas ela, de uma certa forma, te ajuda a pautar, por exemplo, decisões da liderança, discussões com o conselho, né? De realmente de você colocar a empresa inteira a serviço da geração de valor social. Aonde que cabe, aonde que a gente pode abrir mão de um lucro que às vezes nem é tão significativo, mas para gerar um impacto. Se a empresa não enxergar isso, você não convence, você não consegue. Aí você vai para o modelo tradicional, né? E aí não ajuda a virar o ponteiro. O que a gente quer, como quando a gente é da área social e quer falar de geração de impacto, o que a gente quer é ver os ponteiros melhorando, é ver os nossos problemas. A gente andou várias casinhas para trás na questão de fome, gente. A gente já tinha superado uma série de questões de pobreza e fome. Na segurança alimentar, a gente voltou muito para trás na pandemia, né? Então, assim, eu acho que a gente tem alguns exemplos. A gente nunca fez um estudo específico sobre isso, Carla. Pode ser algo bem interessante para a gente olhar no futuro, mas ainda não é muito usado, como é, por exemplo, a questão da filantropia de dados. As empresas, principalmente de tecnologia, têm um volume de dados incrível, que pode ajudar a pautar a tomada de decisão pública, inclusive, de política pública, né? Consegue ajudar a olhar de maneira mais estratégica para mapas de calor, né, mapas de problema, e é isso que a gente vem advogando, né, nesses últimos anos aí. Muito bom. É possível, só para complementar o gancho, tá? Em termos práticos, é possível, por exemplo, contratá-los para uma empresa privada para fazer um estudo, talvez mais micro, mais localizado, para a gente ter essa percepção de impacto e isso é possível. A gente nunca fez. Para ser bem sincera, assim, a gente produz conhecimento mas assim, eu acho que é uma oportunidade da gente aportar o nosso conhecimento a isso. Eu acho que assim, a gente fica totalmente de portas abertas, né? A gente não atua como uma consultoria necessariamente, mas assim, fazer parte da Rede BISC não deixa de ser uma consultoria. Acho que a Laura acabou de falar aí que precisaria sair, que teve que se ausentar, mas talvez ela possa ser a pessoa mais próxima, não sei se tem alguém da Telefônica, que possa dar um testemunho do que é fazer parte da rede, né? Porque fica o meu convite também, né? Vocês, empresas que querem estruturar melhor os seus ESGs, e no pilar social a gente tem condição de apoiar, no que tange comunidade de prática, que a gente tem uma rede de aprendizado entre pares, e de indicadores, que são indicadores com parâmetros criados há 15 anos, que foram se fortalecendo com uma base internacional, mas que eles seguem sendo atualizados, né? Então, em linhas gerais, assim, deixo o convite, né? Eu espero que vocês se interessem e meu contato ficou com vocês, me acionem para que eu mande mais informações, que a gente marque ainda reuniões mais específicas para eu explicar como é que funciona a pesquisa. Aí a gente está com tempo, porque a pesquisa desse ano está rodando, seria para entrar no ciclo do ano que vem. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, Carla, obrigada. Eu vi aqui que o Irã abriu o microfone, gostaria de saber se você tem alguma pergunta. Obrigado, Bárbara. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu queria primeiro parabenizar a Patrícia pela excelente exposição, mas aproveitar a presença desse grupo aqui, inclusive a sua. Patrícia acabou de tocar num ponto, que é a questão da pobreza. E eu integro um coletivo que se chama Brasil Sem Pobreza. É um grupo voluntário de trabalho, e temos trabalhado aí nos últimos 2 anos, fizemos diálogos quase que semanalmente com vários setores da sociedade, ouvindo lideranças do campo, das favelas, dos partidos, empresários, todos os segmentos que vocês possam imaginar. E o nosso propósito, muito em linha com o que a Patrícia colocou, atacarmos uma questão que não se resolve no Brasil desde o Império, né? Hoje a Patrícia falava da queda da renda, da situação de risco da nossa população. 51% dos brasileiros estão abaixo da linha de pobreza nesse momento, né?
Isso, além de ser eticamente inaceitável pela injustiça, não tem cabimento num país como o nosso, e também da perspectiva do mundo dos negócios, o combate à pobreza tem benefícios sociais, econômicos, de toda a natureza. Então, o nosso esforço, reconhecendo que não é possível enfrentar essa situação com iniciativas isoladas, né? É um esforço de coordenação, mas, sobretudo, de mobilização envolvendo as várias instâncias de governo e que para que a sociedade os fiscalize, não é? Porque não é possível resolver o problema da saúde, da educação no Brasil só com iniciativas do setor privado. Todos nós sabemos disso, nós somos um continente com mais de 200 milhões de habitantes, e sem o envolvimento do município, do Estado, do governo federal, de maneira orquestrada, e sim, junto com a sociedade civil, esse problema não se resolve. Agora, para ser bem objetivo, nós construímos, com a ajuda do economista Ricardo Paes de Barros, um painel de indicadores que ataca as questões das carências, porque pobreza não é questão de renda, é uma questão multifatorial. A ausência de escola, de saneamento, de mobilidade, de acesso à internet, esses todos são fatores da pobreza, a renda é apenas um deles. Esse painel de indicadores, que foi trabalhado com o Ricardo Paes de Barros, ele vai estar sendo apresentado à sociedade brevemente, e, na verdade, ele vai estar disponível para uso de todos os prefeitos, que está cobrindo todos os municípios brasileiros, e não é para estabelecer ranking de nada, como eu disse a Patrícia, Bárbara, para que a gestão pública possa utilizá-lo e para que a sociedade possa acompanhar, município a município, a evolução, né, da situação de cada um desses indicadores, né, que vão da educação à moradia, do transporte ao saneamento e por aí vai. Toda essa minha fala é no sentido de pedir o envolvimento e o apoio de vocês para essa iniciativa. Eu acho que a Câmara tem condição de repercutir isso, as empresas aqui representadas têm condição de se engajar, e o Instituto, a organização que a Patrícia representa, acredito que possa ajudar muito nesse esforço. Então, eu queria parar por aqui, porque nós estamos no final do nosso tempo, mas pedir a você, Bárbara, que depois crie a possibilidade de nós conversarmos sobre isso, especialmente com a Patrícia, mas vermos de que forma todos poderiam ajudar nesse esforço do coletivo Brasil Sem Pobreza, que está totalmente alinhado com o que falamos aqui, com ESG e tudo mais, tá? Então, muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à Patrícia e a todos que se mobilizaram para esse encontro acontecer. Obrigada, Irã. Da nossa parte, completamente à disposição. A gente tem aqui no nosso DNA isso. Inclusive, a coordenadora da pesquisa do BISC até o ano passado, quando ela faleceu, foi a professora Ana Periano, colega do Ricardo Paes de Barros, e realmente uma pessoa que sempre trabalhou no combate à pobreza e a fome. Conversamos muito, fizemos um diálogo com a Ana também, dos mais de 30 aí que temos feito. Mas muito bom, Patrícia, muito obrigado. Eu vou lhe procurar. À disposição, obrigada a você. Obrigada, Irã, pela contribuição. Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia. Obrigada por ter disponibilizado também o material, assim como os demais materiais eu vou disponibilizar a todos, para que todos possam ter o seu contato também, e para que esse seja o primeiro fomento, né? Não o primeiro, na verdade, mas que esse aqui seja só um insight, para que a gente possa retomar essa discussão em próximos momentos, em próximas vezes, para além do nosso comitê, né? Para além dessa única 1 hora que temos aqui para conversar sobre isso. Reitero o convite do Francisco, está mais do que convidada para os próximos encontros. Agora a gente vai direcionar um pouquinho os assuntos para o comitê. Então, Patrícia, em respeito ao seu tempo e sua agenda, se você quiser se desconectar, fique à vontade. Se Obrigada. Continuar assistindo aqui com a gente, também mais do que convidada, tá bom? Eu vou deixar vocês à vontade, só vou fazer uma última pergunta, uma dúvida. Claro. Vocês têm a previsão de voltar a se encontrar presencialmente?
Sim, temos sim. A gente quer retomar, inclusive, essa é uma das pautas, a gente quer retomar o nosso sistema híbrido, e esse vai ser um assunto que a gente queria tratar com todos os membros do comitê, mas a gente tem a pretensão sim. Legal, né? Porque na nossa rede a gente está no mesmo debate, né? A gente consegue voltar presencial, tá bom, depois de se acostumar com o online, né? Sim. Mas à disposição, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Eu que agradeço o convite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Bom, e de uma forma bem breve, né, a gente quer só dar alguns segmentos para o nosso comitê. Esse foi o nosso primeiro encontro do grupo, né, então a gente vai seguir com alguns encontros exclusivos para os sócios, como esse que a gente fez. A gente vai dar uma sequência nesse encontro aqui com uma pesquisa, como eu mencionei para alguns que estavam aqui no comecinho da reunião, a gente vai dar sequência com uma pesquisa, querendo ouvi-los, né? Ouvir tanto a vocês, quanto aos membros que não puderam estar conectados aqui, quais os temas que vocês pretendem, que vocês querem, desejam, entendem como relevantes da gente trazer para um comitê de sustentabilidade. A gente teve esse panorama excelente da Patrícia, e a gente tem alguns outros temas também que a gente quer trazer ao longo dos próximos encontros e eventos também. Deixar aberto também aqui o convite para a nossa cerimônia de premiação do Prêmio de Sustentabilidade. Essa é uma ação que acontecerá em maio, no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Então, já está em todas as nossas redes sociais, em nosso site, detalhes de como se inscrever. Como sócios, vocês não possuem nenhum custo de participação, né? Então, tanto para vocês quanto para as equipes, né, de sustentabilidade, equipes interessadas em participar desse evento, que não será só um evento cerimonial, mas vai ser um evento de conteúdo, de relacionamento institucional, né? Então, participem, divulguem internamente também. E, por fim, agradecer mais uma vez, retomo a palavra ao Bernardo e ao Francisco, né, para que façam algumas considerações finais referentes à apresentação e aos segmentos do comitê, e eu agradeço a todos pela participação. Bernardo? Oi, Bárbara, obrigado aí pela palavra. Eu tive um probleminha no meio da apresentação da Patrícia, não consegui ver tudo, mas pelo que eu vi do início, foi muito rica. Eu acho que assim, a gente tem que aproveitar, né, esses parceiros que têm a metodologia, que têm o conhecimento. Se a gente quer entrar, né, na seara do investimento de impacto social, acho que a Comunitas é uma grande referência. Eu mesmo vou procurá-la depois, porque a gente tem aqui um desafio de desenvolver soluções de microseguros, né, de fornecer soluções de seguros mais acessíveis, e eu fiquei interessado, né, em toda a expertise que ela apresentou aqui. E é isso, ansioso para mais um ano com vocês. Espero que a gente consiga trazer, né, Bárbara e Francisco, apresentações, manter a régua alta, né, que a Patrícia já deixou. E muito obrigado a todos pela participação. Fica à vontade, Francisco. Obrigado, Bernardo. Eu gostei muito da reunião de hoje e acho também que a gente pode usar esse nosso espaço aqui do comitê, Bárbara, como um espaço de evolução, de reflexão, de discussão do tema social e de ação também, como o Irã colocou. Então, vale a pena a gente discutir internamente aqui de que maneira a gente pode construir, lógico, com a participação de todos os membros, de que maneira a gente consegue criar dentro do nosso comitê aqui esse núcleo de discussão do tema social e de ação também, tá? Então, gente, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. E assim, vamos discutir para definir os próximos temas a serem trazidos dessas, pelo menos, mais 3 reuniões, né, Bárbara? O que não quer dizer que nós não possamos nos reunir excepcionalmente para aprofundar algum tema ou para trazer alguma discussão mais específica. Excelente. Então, muito obrigada pela presença de todos. Desculpa. Aguardo o retorno de vocês e a presença nos próximos encontros, por meio da pesquisa e por outros contatos, tá bom? Um grande abraço, boa semana
e nos vemos em breve. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado, fiquem bem. Bom dia. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.